Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar aqui a reta final do nosso curso de Noções de Administração Geral para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, concurso aí de 2017. Bom, eu digo reta final porque eu sugiro que você assista essas duas últimas aulas, essas duas aulas em que fazemos uma revisão do curso todo, no final, né? Depois de ter assistido as outras aulas com a teoria, né? Com o conteúdo teórico aí dos pontos do edital, você vem aqui e faz uma revisão com resolução de exercícios da banca de vocês, no modelo de vocês, que é o que a gente vai fazer nessa aula e numa outra aula, as duas aí com aproximadamente 30 minutos cada uma. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Os pontos aí do edital de vocês: evolução da administração, processo administrativo, gestão de pessoas, gestão da qualidade, modelo de excelência gerencial, gestão de projetos, gestão de processos, foram os pontos que vocês viram comigo aí dentro de noções de administração geral. Vamos começar então nossa revisão, resolver os exercícios. Quem não assistiu esse tipo de aula comigo ainda, vocês vão ver que eu mostro um slide com a questão, né? No caso, se é certo ou errado, a gente descobre no slide seguinte com o gabarito já, tá bom? E vamos comentando, claro, né? Quando é o caso, quando tem algum ponto importante aí pra gente comentar, pra gente revisar a teoria. Olha só, então vamos lá? Vamos começar. Acerca da administração de recursos humanos, julgue os itens subsequentes. O equilíbrio organizacional, em termos de administração de recursos humanos, ocorre quando as contribuições dadas pelos colaboradores são compatíveis em quantidade e qualidade com as respectivas recompensas ofertadas pela organização. Maravilha, né? Uma ótima definição aí de equilíbrio organizacional. Aquilo que o trabalhador oferece é recompensado pela organização de maneira aí justa, equilibrada, né? E isso, gente, lembre-se que essa remuneração, essa recompensa por parte da organização não é medida apenas no aspecto financeiro, ok? Quando a gente fala dessa recompensa por parte da organização, a gente não está se referindo apenas a dinheiro, a salário, tá certo? Julgue os próximos itens referentes à administração de recursos humanos. Entre os desafios externos da administração de pessoal, o que mais impacta o ambiente corporativo é o desafio das necessidades humanas. Ambiente interno, olha só, uma palavrinha aqui que tornou a questão errada. Se você ler correndo, né, você pode acabar achando que está correta, mas pensem bem, o desafio das necessidades humanas, dos funcionários, né, dos trabalhadores, dos servidores, vai ser um desafio interno. O economista Vilfredo Pareto criou um princípio que originalmente se aplicava à análise da distribuição de renda e que, posteriormente, foi adaptado à realidade da administração da qualidade, tornando-se uma ferramenta para a escola de gestão. Esse princípio, denominado de princípio de Pareto, pode ser empregado para definir prioridades na correção de problemas e/ou defeitos, permitindo ao administrador perceber que, em geral, 20% das causas ocasionam 80% dos defeitos. Tá correto, né? O princípio de Pareto, que tem vários usos aí, né? Em várias disciplinas, inclusive, quando a gente fala em estudos para concurso público, em prova de concurso, mas o que Pareto traz para a gente aí, o que a gente traz aqui e estuda nas nossas aulas de administração, é que 20% das causas, em geral, né? Vamos voltar aqui, em geral, 20% das causas ocasionam 80% dos defeitos. E com isso eu posso definir prioridades. Como? Focando nessas causas, né? Uma minoria aqui dos tipos de causas vai ser responsável pela maior parte dos meus defeitos. Então elas podem ser prioritariamente tratadas. É disso que vai falar o princípio de Pareto. Com relação às técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos, julgue os itens que se seguem. O diagrama de Pareto é uma ferramenta que permite classificar e priorizar oportunidades de melhoria. Facilita a tomada de decisão por parte dos gestores. Maravilha, né? Então eu vou aí poder classificar e priorizar oportunidades de melhoria e isso facilita a tomada de decisão por parte dos gestores que vão ter que definir aí prioridades, né, na tomada de decisões.
Veja então que o princípio de Pareto, dentro da administração, gente, ele pode aparecer em tomada de decisões, pode aparecer em gestão de processos, pode aparecer em gestão da qualidade, uma série de espaços aí só dentro da administração, né? Daí a importância dele e a razão dele ser tão cobrado em provas. O diagrama de Ishikawa é recomendado para avaliar os principais aspectos e recursos valiosos que permitirão que os processos e projetos possam ter sucesso quando colocados em prática nas organizações. Errado, né, gente? O diagrama de Ishikawa, como a gente viu, é esse daqui, ó, o chamado diagrama espinha de peixe também, certo? Que vai ter aqui uma série de causas, tudo bem? E cada uma dessas espinhas aqui vai ser uma causa diferente, ela pode ter causas menores aqui, né? Ele pode ser extremamente complexo. Julgue os itens a seguir relativos à gestão de pessoas nas organizações. O gerente consegue o equilíbrio organizacional no que tange a gestão de pessoas quando existe proporcionalmente entre os benefícios ofertados, quando existe proporcionalidade entre os benefícios ofertados pela organização e os custos pessoais desembolsados. Correto, né? Maravilha, quando a gente falou aí o conceito já de equilíbrio organizacional. Um dos desafios do gestor de pessoas é lidar com aspectos subjetivos de difícil mensuração e acompanhamento, certo, né? É uma dificuldade aí, um desafio do gestor de pessoas lidar com as questões que são difíceis de medir, de acompanhar, como as questões subjetivas, as questões ligadas ao sujeito, aos indivíduos, né? As questões aí pessoais, tudo bem? A gestão da diversidade cultural, um dos desafios da gestão de pessoas, consiste na valorização da diversidade no trabalho, fomentando o respeito mútuo, promovendo as diversas culturas e tratando com seriedade os colaboradores. Maravilha, né? A questão da diversidade cultural aí é um dos desafios, então, dentro da gestão de pessoas. No que tange ao conceito, planejar é decidir antecipadamente o que fazer, quando fazer, como fazer e quem deve fazer. Maravilha, né? A gente viu lá planejamento, organização, direção e controle, as 4 funções ou grandes processos aí da administração. E o planejamento, né, é esse momento onde eu vou definir o que fazer, quando fazer, como fazer e quem deve fazer. Há consenso entre as metodologias de que o planejamento estratégico deve ter início com o estabelecimento dos objetivos gerais da organização. Gente, olha só, o planejamento estratégico pode sim ter início com o estabelecimento dos objetivos gerais da organização. Alguns autores, parte da doutrina, realmente defendem que o planejamento estratégico começa aí, mas não há consenso. Esse há consenso foi que tornou a questão errada. Por quê? Porque parte da doutrina também acredita que o planejamento deve começar com a análise do ambiente interno e externo, certo? Então, parte da doutrina vai dizer que deve começar com a definição dos objetivos e outra parte com a análise do ambiente interno e do ambiente externo. Por isso está errado dizer que há consenso. Eu poderia dizer que parte da doutrina defende, que é correto dizer que o planejamento pode começar desta ou daquela forma. Tudo bem? No planejamento estratégico, a análise ambiental interna é a que avalia as oportunidades e ameaças do mercado e o comportamento de seus agentes, entre eles os concorrentes, o governo e os consumidores. Olha só, aqui a gente tem uma palavrinha errada só, que é a palavra interna, né, gente? Na verdade, para a questão ficar correta, e a questão está errada, seria externa. E aí sim, no planejamento estratégico, a análise ambiental externa é a que avalia as oportunidades e ameaças do mercado e o comportamento de seus agentes, entre eles os concorrentes, o governo, os consumidores. Exato, é a análise externa, né, gente? Ou seja, do ambiente fora da organização que vai avaliar o comportamento aí dos stakeholders, né? E as ameaças e oportunidades do mercado. Quando eu falo em análise interna, eu falo em forças ou pontos fortes e fraquezas ou pontos fracos, tudo bem? Externa é que ameaça e oportunidade.
As variáveis externas e não controláveis pela empresa, que podem criar condições desfavoráveis para ela, são conhecidas como, olha só, variáveis externas eu tenho oportunidade, que é algo positivo, e ameaça, que vai ser algo negativo. Então, variáveis externas e não controláveis pela empresa. As externas são aquelas que a empresa não tem controle, certo? Que podem criar condições desfavoráveis. Ora, desfavoráveis vai ser, então, ameaça. Para elas, são conhecidas como... E aí, ele utilizou as questões que podem, as variáveis que podem criar condições desfavoráveis para a organização internamente, que os pontos fracos são do ambiente interno, certo? Por isso a questão está errada. Errada da forma como está escrita, com pontos fracos, né? Porque para ficar correto aqui tinha que estar escrito ameaças e não pontos fracos, porque as ameaças é que são variáveis externas e que podem criar condições desfavoráveis para a empresa. Tudo bem? Julgue os seguintes itens a respeito do empreendedorismo governamental: convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão privada, excelência nos serviços públicos e paradigma do cliente na gestão pública. Esse edital de vocês que traz vários pontos típicos de questões de administração pública, né? Assuntos de administração pública e que são tratadas aqui como administração geral. Mesmo vocês tendo uma prova de conhecimentos básicos que inclui lá nas suas disciplinas de administração pública. Olha só, o modelo de empreendedorismo governamental preconiza a reforma no sistema público, de modo que o cidadão seja chamado a participar do governo na definição do destino da sua comunidade. Maravilha, né? Esse empreendedorismo governamental aí, que tem maior participação popular, né? O cidadão seja chamado a participar do governo na definição do destino da sua comunidade. O mesmo enunciado aqui, não, um outro enunciado, na administração pública, as atividades de gestão de pessoas incluem tanto funções típicas de departamento de pessoal, como de unidade de administração de recursos humanos, com referência aos objetivos, aos desafios e às características da gestão de pessoas. Julgue os itens seguintes. Do ponto de vista estratégico, as políticas e as práticas de gestão de pessoas devem oferecer os recursos e as condições necessárias para que a organização alcance seus objetivos e suas metas. Correto, né, gente? Olha só. Então, as políticas e as práticas de gestão de pessoas têm que estar ligadas, de olho aí, nos objetivos e metas da organização, né? Do ponto de vista estratégico, para que através das pessoas as organizações atinjam seus objetivos e suas metas. Tudo bem? A matriz GUT, na matriz GUT, o U diz respeito ao custo ou ao quanto se perderia pelo fato de não se melhorar, otimizar determinado processo de trabalho ou não se adotarem determinadas medidas de inovação desse processo. Está errado, né, gente? A gente lembra lá, matriz GUT, a gente tem aqui o G de gravidade, o U de urgência e o T é de tendência a piorar caso nenhuma ação seja tomada. Tudo bem? O mapeamento dos processos organizacionais, ferramenta que subsidia a equipe de reengenharia, favorece o enfoque sistêmico. Está correto, mas vamos dividir essa frase aqui em partes para que a gente compreenda melhor. Olha só, o mapeamento dos processos organizacionais, né? Ou seja, mapear, desenhar os processos organizacionais, entender como eles funcionam, né? Tornar isso mais visual seria mapear, né? Representar ali como acontece, qual é o fluxo de trabalho dentro dos processos organizacionais.
Ferramenta que subsidia a equipe de reengenharia. Reengenharia é aquela equipe que faz mudanças drásticas, mudanças radicais na organização, né? Faz um grande ajuste na organização. Então, se ela vai fazer essas mudanças nos processos da organização, em como as coisas funcionam, como o trabalho do dia a dia é feito na organização, a gente está falando da reengenharia, e ter esse desenho, esse mapeamento dos processos é aí um subsídio, né, para a reengenharia. Favorece o enfoque sistêmico, eu consigo enxergar a organização como um todo, né, um enfoque de todo o sistema, inclusive pelo fato de você ver ali o funcionamento dos processos, né, de todos os processos, a relação com outros processos, enfim, outras organizações, processos internos, externos, tudo bem? Por isso está correta aí essa questão. Conforme a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, por serem as necessidades da base da pirâmide de hierarquias as únicas que realmente produzem motivação para o trabalho, já está errado, né, gente? As recompensas oferecidas aos empregados devem ter sido de natureza monetária. Essa questão está toda errada, então não a considerem de maneira alguma. Não a considerem correta, né, gente? Vamos lá, próximo slide. Caso o administrador pretenda motivar sua equipe baseando-se na teoria de motivação chamada hierarquia das necessidades, a primeira providência a ser tomada deverá ser a adoção de um programa que vise preservar e desenvolver as relações sociais no grupo de empregados. Gente, está errado, né? Quando a gente fala na teoria da hierarquia das necessidades aí de Maslow, você vai ter na sua pirâmide pessoas diferentes que estão em pontos diferentes, certo? Em momentos diferentes. Portanto, não dá para ele falar aí que vai tomar uma providência que vai incluir todas as pessoas em algo, né, genérico, aí, algo que inclua toda a organização. Não, a teoria de Maslow, apesar dela ser inclusive questionada em alguns aspectos, né, como a gente comentou em aula já, ela diz que pessoas diferentes, em momentos diferentes, com habilidades diferentes, né, conhecimentos diferentes, em momentos diferentes da sua vida, com necessidades diferentes, enfim, estarão motivadas em diferentes pontos, né, diferentes momentos da sua carreira também, em diferentes pontos aí da pirâmide de Maslow, tudo bem? Sendo que o mais básico, lá onde tudo começa, vão ser as necessidades básicas, né, aquelas necessidades aí de sobrevivência, respirar, comer, dormir, beber água, tudo bem? Se o gerente de uma agência bancária com 35 funcionários do quadro, 10 terceirizados e 5 estagiários, adotar uma postura única como forma de motivar seus colaboradores, essa conduta estará de acordo com os pressupostos da teoria de Maslow? Como eu comentei agora há pouco, não, né? Não estará de acordo, tá? Errado, por isso, o gabarito. A teoria de Maslow cita as necessidades humanas como uma pirâmide, fazendo um paralelo com uma hierarquia. Na base dessas pirâmides encontra as necessidades básicas ou fisiológicas, e o pressuposto é: uma necessidade em qualquer ponto da hierarquia precisa ser atendida antes que a necessidade do nível seguinte se manifeste. Correto, né? O que Maslow diz é que só depois de atendida uma necessidade aqui é que se manifesta a necessidade de cima e assim sucessivamente. A adoção de um controle rigoroso por parte de um gerente sobre seus colaboradores, por entender que estes são desmotivados e dependem de uma liderança forte, identifica-se com os pressupostos da teoria X, proposta por Douglas McGregor. Maravilha, né? Teoria X aí, que diz que as pessoas precisam de uma liderança forte, né? Que elas normalmente estarão desmotivadas, sem vontade de produzir. Por isso está correto o gabarito. O oposto seria a teoria Y, tudo bem? A respeito da gestão da qualidade, o modelo de excelência gerencial e da gestão de projetos, julgue os itens subsequentes. Em uma organização privada, que na condução de seus projetos adota uma estrutura de matriz fraca, tanto o gerente como as equipes dos projetos desenvolvem trabalhos paralelos às suas áreas funcionais, concomitantemente à atuação no projeto para o qual estão alocados. Ou seja, não há alocação exclusiva desse pessoal para as atividades de projeto. Correto, né, gente? Quando a gente fala de uma matriz, de uma estrutura de matriz fraca,
estamos falando aí de gestão de projetos, né? O gerente e a equipe dos projetos aí desenvolvem outros trabalhos paralelos, né? Que não estão ligados ao projeto, mas estão ligados às suas áreas funcionais, concomitantemente à atuação no projeto. Então não há uma alocação exclusiva do pessoal para as atividades do projeto. Acerca da gestão de projetos e processos nas organizações, julgue os itens que se seguem. A sequência de atividades programadas com o compromisso de fornecer um resultado que produza mudança é um exemplo de processo, pois há encadeamento lógico entre as diferentes etapas de produção. Com o compromisso de fornecer um resultado que produza mudança é o que torna essa questão aí errada, né? Os processos podem estar ali produzindo no dia a dia, no cotidiano, aquilo de sempre, né, das organizações, tudo bem? No modelo piramidal criado por Maslow para explicar a motivação, constam as seguintes necessidades humanas dispostas em ordem hierárquica: fisiológicas, segurança, social, estima e autorrealização. Maravilha, né? Fisiológicas, essa pirâmide, professor, aqui um pouco desproporcional, mas vamos lá. Segurança, social, estima e no topo da pirâmide, autorrealização. Tudo bem? No trabalho de motivação dos funcionários, pesquisas recentes recomendam que os profissionais de gestão de pessoas adotem sem restrições a teoria de Maslow. Opa, como eu comentei com vocês, esse sem restrições aqui é que vai tornar essa alternativa errada, porque há aí questionamentos, né, em relação à teoria de Maslow. Liderança é definida como a influência exercida por aqueles que possuem autoridade formal na organização? Não, tá errado, né, gente? A autoridade formal é aquela que o cargo, né, que a hierarquia dá. A autoridade formal, quem tem essa autoridade formal, né, dada pela hierarquia, é o chefe, mas não necessariamente ele tem a habilidade de liderança, né? Além de outras pessoas que não são chefes serem líderes, tudo bem? Então, tá errada essa questão. De acordo com os estudos clássicos a respeito de estilos de liderança, administrador que conduz seus subordinados por meio de liderança liberal obtém produtividade superior à obtida por aquele que adota a liderança autocrática, em razão da criatividade e da inovação geradas? Errado, né, gente? Não foi esse resultado que a gente viu lá nos estudos clássicos. No trabalho em equipe, o estilo de liderança democrático, por compartilhar o processo decisório, contribui para o aumento da motivação dos membros da equipe. Certíssimo, né, gente? Olha só, o estilo de liderança democrático, aquele que conta com a participação dos liderados na tomada de decisão, vai fazer com que essas pessoas estejam envolvidas com aquilo, né? E acabem se motivando com aquilo do qual elas participaram mais. Portanto, está correto. O administrador que define a missão da organização realiza a função de organização? Errado, o correto seria planejamento, né, gente? A missão, a visão, os valores, negócio. Na verdade, isso aqui, inclusive, seria mais especificamente no planejamento estratégico, né, da organização. Mas, se tivesse só planejamento, não estaria errado. Agora, quando eu falo que define a missão, faz parte do processo de organização, está errado. Planejamento, organização, direção e controle, os processos ou funções que a gente já viu, né? E missão é definida dentro do planejamento, tudo bem? Identifique seu estilo de liderança diretivo quando o líder explica aos demais membros quais são as tarefas deles e como devem executá-las. Correto, né? O líder diretivo ou autocrático é aquele que vai explicar como fazer o trabalho, quais são as tarefas dos funcionários, é aquele que fica mais em cima, né?
Na atualidade, existe situação que comporte a aplicação da liderança autocrática no âmbito de organizações, no âmbito de organização, pois essa é uma teoria sem aplicabilidade prática. Opa, questão, vou até reler, gente, olha só. Na atualidade, inexiste situação que comporte a aplicação da liderança autocrática no âmbito de organização, pois essa é uma teoria sem aplicabilidade prática. Errado, né, gente? Existe sim, e existe aplicabilidade prática e situação em que comporta uma liderança, situação que comporta uma liderança autocrática, sim. A gestão do desempenho inclui as etapas de avaliação do desempenho e de feedback para o empregado. Correto, né? Então é muito importante lembrar da questão do feedback, do retorno, da retroação, né? Para que o empregado saiba do seu desempenho, o que não está atendendo às expectativas da organização, né? O que ele deve continuar, com os pontos em que ele deve continuar, né? Que estão atendendo ou até superando as expectativas da organização. O feedback, o retorno para o funcionário é essencial, por isso está correto. A verificação contínua de resultados de desempenho cotejados, eu trouxe aqui para vocês palavrinha que não sei se já sugeri para vocês, mas se não sugerir, vai agora. Sempre bom estudando para concurso, gente, você tem uma folhinha, um caderninho ou um bloco de notas, se você prefere digitar ali, onde você se dedica a escrever palavras que são comuns ou que aparecem eventualmente em provas, mas que talvez não sejam tão comuns no seu dia a dia e que podem gerar dúvidas, né? Ou até te confundir na hora de resolver uma questão que você sabe o conteúdo ali, mas não com aquela palavra, você fica em dúvida, né? Já vi aluno tendo problema com coisas até confundir probidade com improbidade, por exemplo, né? Ele sabia, mas na hora leu rápido e passou, né? E eram dois opostos aí. Então, por isso eu faço essa sugestão para vocês. No meu tempo de estudante aí para concursos, isso já foi bastante útil. Então, tem aí para todas as disciplinas, uma folhinha só, um caderno, um bloco, um arquivo, enfim, onde você anote as palavras de todas que aparecem em qualquer disciplina, tanto faz a disciplina. Inclusive, porque a mesma palavra pode aparecer aí, né, distribuída aí nas diferentes disciplinas. O mais importante é que você tenha esse acesso aí para revisar de vez em quando, dar uma lidinha antes da prova aí em palavras que podem aparecer para você. Isso foi só uma dica, vamos voltar para cá. Cotejados, que significa comparados, olha só. A verificação contínua de resultados de desempenho cotejados com os planejamentos estratégico, tático e operacional é um dos objetivos da avaliação de desempenho. Maravilha! Com relação à gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a seguir. A reciprocidade organizacional preconiza que a interação entre indivíduos e organizações baseia-se em uma relação de troca, em que as pessoas entregam seus desempenhos e contribuições e as organizações oferecem condições adequadas de trabalho e de suporte organizacional. Tá correto o gabarito, tudo bem? Então temos aí essa troca entre as organizações e as pessoas. O excesso de mensagens enviadas aos destinatários e o uso de linguagem rebuscada por parte do emissor tendem a provocar ruídos no processo de comunicação organizacional. A gente viu, está correto, né, o processo de comunicação organizacional e que qualquer tipo de coisa que atrapalhe, que interfira esse processo, eu posso chamar de ruído, tudo bem? E mandar muitas mensagens, um excesso de mensagens, ou utilizar uma linguagem muito técnica ou muito rebuscada, que seja difícil para quem está recebendo essa mensagem, pode ser aí um ruído, pode provocar um problema, né, no processo de comunicação. Por isso, está correto, é correto o gabarito. Um dos obstáculos à comunicação no processo organizacional é a avaliação prematura da mensagem pelo receptor. Maravilha, né? Então, um outro obstáculo ou ruído aí pode ser quando o receptor avalia prematuramente aquela mensagem, né? Não espera a mensagem ser concluída, já age com algum preconceito ou com alguma ansiedade desnecessária aí em relação à mensagem e avalia essa mensagem prematuramente, fazendo com que isso prejudique o processo de comunicação. Tudo bem? Por isso está correto, né, o gabarito. Só mais uma, a avaliação de resultados de natureza ex ante visa aferir a efetividade do programa ou do projeto avaliado? Errado, né, gente? Olha só.
A avaliação de resultado pode ser anterior, ex ante, né? Pode ser durante também, concomitante, ou depois, posterior, ex post. Acontece que, quando eu vou avaliar aqui nesse caso a efetividade do programa ou do projeto, lembrando que o conceito de efetividade está ligado a gerar impacto, né? Gerar mudança, de preferência melhoria na vida das pessoas. Não tem como eu saber se um programa, se um projeto gerou melhoria, impacto, mudança na vida das pessoas antes desse programa ou desse projeto ser colocado em prática aí. Então, é por isso que está errado, né? Não dá para fazer uma avaliação ex ante dessa efetividade do programa ou do projeto. Tudo bem? Bom, próxima aula a gente continua. Até já, um forte abraço.